Então nós temos, aqui no texto, ele coloca uma explicação bem didática, quer ver? Ó? Ele coloca assim, ó. Cadê? Aqui, ó. Então ele fala, ó, novamente, um componente CA é superposto a um componente CC, ou seja, você tem um sinal CA, mas com um nível DC. Lembre da corrente IB, da corrente IC e da tensão no coletor, que a gente já calculou. Tá? A tensão no coletor varia senoidalmente acima e abaixo de 15 volts, além da tensão CA no coletor, além de ser, né, invertida em relação à tensão de entrada. Por quê? No semiciclo positivo da corrente CA da base, a corrente, deixa eu tirar aqui, a corrente no coletor aumenta, produzindo uma tensão maior no resistor de coletor. Isso significa que existe uma tensão menor entre o coletor e o terra. Quer dizer, quanto maior a corrente IC, menor a tensão do coletor para o terra. Né? Tem uma lógica, né? Ó, vamos lá. Vamos colocar a lógica aqui para ninguém se perder. Se a corrente IC ela está crescente no seu semiciclo, essa tensão VC diminui. Por quê? Porque quanto maior a corrente IC, maior a queda em cima de RC. Portanto, IC diminui. Se acontecer o sentido contrário, se IC estiver decaindo, IC vai aumentar. E é aí que vem essa defasagem aqui. Ó. Então, note, exatamente quando a corrente IC aumenta, a tensão VC diminui. Quando a corrente IC diminui, a tensão VC aumenta. Só que eu tenho em ambas um nível DC que a gente já calculou na página anterior do livro. Então lembra que tudo que é DC a gente já calculou, tá? Beleza. Aí, ó, formas de onda de tensão. Vamos para a figura 8.4. Então tá aqui, ó. Olha só, eu vou marcar aqui umas coisas para a gente prestar atenção, tá? Ó, a tensão da fonte, ou seja, a tensão de entrada está nessa configuração. Só que note que ela tem nível DC 0. Nível DC 0. Essa fonte de tensão, ela está assim, pessoal. Ó. Aqui é o eixo dos tempos e aqui é o V1. Ela está assim, ó. Já essa outra, na base, essa aqui, ó, ela não está aqui, ela está aqui. Por quê? Porque eu tenho 0,7. Então, eu somo essa senoidal a 0,7. É como se eu subisse 0,7 volts. Né? Aqui embaixo é 0. É como se eu subisse 0,7 volts. De onde que vem o 0,7? VB. Professor, essa corrente AC altera o ponto de operação? Não altera. Não altera. Sinal CA não altera o ponto de operação. O ponto de operação foi obtido no processo de polarização. Análise DC. Não tem a ver com análise CA. Ok? Beleza. Aí, quando vem para cá, sai de 0,7, vai para 15, porém tem uma modificação. Por quê? Porque aqui já houve a amplificação. Tá vendo que a amplitude do sinal aqui é bem menor que a amplitude do sinal aqui. Ó. Então, já houve a amplificação. Ok? E daqui para a saída, o que muda? O capacitor de acoplamento retira o 15 volts, tá vendo? Ó? Não deixa o nível DC passar. Por isso que ele tem que ser bem calculado. Porque se ele não for bem calculado, pode ser que passe um nível DC para o sinal na saída. E isso, muitas das vezes, não é interessante. Tá?
Beleza, pessoal? Essa análise aí, sem ainda falarmos sobre o ganho de tensão, tudo bem? O que acontece se for, né, sinal DC? Cara, entra um nível de offset que, por exemplo, vamos lá. Vamos fazer de conta. Eu vou falar uma coisa aqui que não é a única, né, a única situação, mas é uma das situações. Vamos fazer de conta que eu obtenho um sinal aqui em RL que tem um nível DC. Eu não sei de quanto, vou botar aqui V. E ela está assim, ó. Tem um nível V e V é diferente de zero. V é diferente de zero. Vamos dizer que está desse jeito. Beleza. Se eu quiser digitalizar esse sinal e encaminhar esse sinal para uma parte digital do meu, né, do meu sistema, como é que ele vai entender que tem nível zero de sinal? Eu teria que ter, por exemplo, vamos dizer, semiciclo positivo, 1. Semiciclo negativo, 0, para o sinal ser binário. Mas como é que eu faço isso se isso aqui não está no nível 0? Ou seja, de repente esse semiciclo aqui nem é negativo. Por quê? Porque eu tenho um nível DC. Sacaram? Isso pode dificultar muito se eu tiver uma rede digital aqui para frente. Porque pode ser que a digitalização desse sinal fique prejudicada. Os símbolos sejam interpretados de forma errada. Sacaram? Se não for bem calculado, traz ripple. Assim, Léo. Não é só o ripple. É um offset. É um valor de offset. Que muitas vezes isso prejudica demais o que você vai fazer com esse sinal para frente. Por exemplo, eu quero colocar um outro amplificador aqui na frente. Vamos dizer que isso aqui é um pré-amplificador. E aí eu estou carregando o sinal DC para frente. E isso para mim pode ser muito ruim. Sacaram? Tem aplicações, pessoal, que eu quero nível DC, ok? Mas na maioria das vezes, o que eu quero amplificar não é sinal DC. Eu quero amplificar sinal AC. Tranquilo? Beleza? Então, vamos em frente, porque a gente vai falar sobre ganho agora. Então, ó, ganho de tensão é uma relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Então ele fala, ó, o ganho de tensão de um amplificador é definido como tensão de saída dividida pela tensão de entrada. Na verdade, pessoal, ganho é sempre sinal de saída sobre sinal de entrada, tá? É possível um circuito com realimentação um circuito com realimentação CA, é isso? Na carga e na base? Então, sem os níveis DC, eu não polarizo. Eu tenho que ter o nível DC. Entende? Eu tenho que ter o nível DC, senão não consigo polarizar. O sinal AC ele não polariza. Certo? O sinal AC sofre o efeito transistor. Mas para isso, o transistor tem que estar polarizado já. Aí é tudo DC, tá? Então ele fala aqui, ó, por exemplo, se medirmos a tensão CA na carga for de 50 milivolts, isso aí é o valor de pico, tá? Com uma tensão CA na entrada de 100 micro, então eu tenho um ganho de 500. Isso quer dizer que a tensão CA na saída é 500 vezes maior do que a tensão, né, na saída. Podemos multiplicar os dois lados da equação por Vin, que seria a tensão de entrada, para obter essa derivação na fórmula. Ele pegou tensão Vout igual a AV vezes Vin. Isso é útil quando quiser calcular o valor de Vin, sendo dados os valores AV e de Vout. Né? Bom, pessoal, a equação é muito simples. Se eu tiver a tensão na saída, se eu tiver como medir a tensão na saída, e souber o ganho, eu sei a tensão na entrada.
Se eu souber a tensão na entrada, a tensão na saída e não souber o ganho, eu consigo calcular. Se eu souber a tensão de entrada, souber o ganho, eu já sei quanto é que eu vou ter na saída. É simples. É uma equação com 3 símbolos. Eu só posso ter 2 incógnitas. Desculpa, eu só posso ter uma incógnita e o resto eu tenho que conhecer. Tá? Aí ele colocou aqui até o símbolo do operacional. Ó. Eu tenho aqui um Vin de 2000 e tenho um operacional que eu sei que o ganho de tensão dele, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima, que o ganho de tensão dele aqui é de 200. Então eu pego o Vin, multiplico por 200 e tenho o Vout. Da mesma forma que tenho uma tensão de entrada que eu não conheço, tenho um ganho de 350, fui medir a tensão de saída, deu 2,5 volts. Aí eu pego, divido 2,5 por 350 e tenho a tensão de entrada aí, que seria de 7,14 milivolts. Tá? Então é assim, é uma equação simples com 3 símbolos, 2 eu conheço, 1 eu não conheço. Tá bom? Aí, ó, agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai pedir para a gente colocar o capacitor no emissor. Lembra que eu falei que você pode fazer isso, não é? Você pode fazer. Então, o que é que ele vai dizer? Esse capacitor, a gente chama de desvio, foi o que eu falei para vocês, né? É um bypass. Ou seja, o sinal CA vai para o terra. E o sinal DC passa pelo emissor. Então, se eu tiver uma resistência no emissor, então vai ter lá um sinal DC provocando uma tensão VE do emissor para o terra. Tá? Ó, é isso aqui que ele está dizendo, tá vendo? Ó? Então, ó, nessa figura aqui, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma tensão de entrada, tenho um resistor 600, o emissor, um resistor do emissor para o terra, R2 de 1K, e um capacitor. Então, o que é que ele vai fazer? A mesma regra do tal dos 10%, 10 para 1. Então, ó, ele faz R1 em paralelo com R2. Ah, Luiz, mas por que é em paralelo? É em paralelo pelo seguinte, pessoal. Se uma corrente sair aqui dessa fonte de tensão, ela vai passar em cima do resistor R1, né? E ela vai ter 2 caminhos. Ou, melhor, eu poderia até fazer de uma outra forma. Se nós fôssemos fazer aqui a resistência de Thevenin, ou seja, eu tenho que desligar a fonte, desligando fonte de tensão, vamos lá. Desligando fonte de tensão, isso aqui ó, passa a ser um curto. E eu vou tirar esse capacitor da jogada para medir qual a resistência a partir desse capacitor. Então, qual é a minha resistência equivalente aqui? Ou resistência de Thevenin. Ó, se eu vier com uma corrente aqui, essa corrente vai se dividir em cima de R1 e R2. Então ele diz que a resistência de Thevenin ou resistência equivalente é R1 em paralelo com R2. Ele faz a resistência e conta 375. Aí lembra, XC tem que ser menor do que 10% disso aqui, ou seja, 37,5 ohms. Aí faz a mesma conta que a gente fez. O sinal aqui é de 1 kHz, tá vendo? De 1 kg. Então ele vai, faz aquela conta e encontra que o capacitor é de 4,2 microfarad. Tá? E aí o que é que acontece? Esse capacitor tendo um valor de 4,2 micro ou mais, né? Porque é C maior que 1 sobre 2π FXC. Então, ele sendo maior do que esse valor, ele se transforma em um curto-circuito para o sinal CA e um circuito aberto para o sinal DC. Ou seja, o sinal DC passa por cima aqui do R2 e o sinal CA passa sobre o capacitor. Então, a lógica, tanto do cálculo do capacitor de acoplamento como do capacitor de bypass, é a mesma regra 10 para 1.